Olá, tudo bom com você? Como é que você está? Eu estou bem, mas eu trago um assunto aqui delicado e necessário. Você tem medo de envelhecer? Ou você se recusa a acreditar que está envelhecendo? Você que é 40 a mais, 50 a mais, 60 e de repente não encara essa realidade do envelhecimento. E o que é envelhecimento para você? Qual que é o sentido da vida para você agora que você está aos seus 50, 60 anos de idade? Eu tô aqui com ela e é ela que vai responder tudo. Daqui a pouco eu apresento para você, porque eu quero que você já responda. Luciana, me fala, por que tanta gente tem medo de envelhecer? É o medo de perder a autonomia. Não tenho mais identidade, né? A hora que eu me torno velho, eu sou descartado. Será que é assim que a gente faz? Será que é esse medo que a gente tem? Perder a autonomia é algo muito importante, porque você cresceu e viveu a vida inteira para ser autônomo, para conquistar, para realizar. E aí, de repente, alguém desliga o botão e fala: acabou. Agora você tá velho. E aí? Eu sirvo para quê mais? Esse talvez seja um grande medo e que a gente mais ouve nas nossas conversas, né? Eu Ótimo. quero fazer a diferença, eu quero continuar fazendo a diferença. Então, essa é a primeira coisa que a gente pensa. Ótimo. E você já viu um pouquinho aí do tema principal que a gente vai falar, então, do sentido da vida nos 40, 50 a mais. E agora sim eu vou apresentá-la e, ó, fica com a gente, porque tem muito assunto importantíssimo pra gente tratar, o que tá mais profundo, né, Lu? É muito mais profundo aí pra gente falar sobre envelhecimento. E ela que tá comigo é a Luciana Andriotti, ela é especialista em envelhecimento. Ela vai contar tudo aqui e depois eu vou pedir, José, você coloca pra gente aqui na tela? Eu vou colocar aqui para vocês, porque eu tô super feliz, porque a gente está iniciando uma nova temporada de podcasts, de episódios aqui do Débora no Canto Dela. Então, ó, ela que tá comigo aqui, ó, Vida com Propósito, que é a nova temporada, Luciana Andriotti, e ela vai estar aqui comigo durante 3 meses, espero que não fique só nos 3 meses, mas ela vai estar comigo aqui toda essa jornada para você entender melhor por que você faz tantas escolhas, toma tantas decisões sem pensar, ou de repente, por que tem tantas dores? Por que tem tanta o sentido da vida para você já não é o mesmo? E enfim, a gente vai falar muita coisa. Lu, quero primeiro então te agradecer. Muito obrigada por estar comigo agora nesse novo tempo do Débora no Canto Dela e que a gente possa abençoar a vida de tantas pessoas, né? Amém, é exatamente isso, eu te agradeço. Eu sou sua Ótimo. fã, Ai, meu aprendo Deus. com você. E é um momento, assim, o propósito é esse, né? Ajudar Sim, essas pessoas a olhar para si, no mundo que a gente está olhando tanto para todo o resto do nosso entorno, quando a gente olha para a gente. sim. E quando a gente passa dos 40, é comum a gente ouvir: tem alguma coisa em mim que está diferente, eu não sei dizer o que é. Todo mundo já percebeu isso. Talvez a gente não fale, porque dá medo de falar sobre isso, Uhum, mas todo mundo percebe que tem algo diferente que começa a aparecer na nossa vida depois dos 40. sim. E de repente, talvez seja isso, as pessoas escondendo, não tendo essa visão clara ou não tendo esse conhecimento, tentando, na verdade, esconder, pôr Esconder. debaixo do tapete ali tudo isso, é uma forma de negar, de achar que não vai envelhecer. Tem muita gente que ainda pensa que não tá Tem, envelhecendo, porque a gente e envelhece, vamos combinar, né, Lu? Desculpa que eu te cortei, mas a gente envelhece desde que nasce, né? Já sempre. nasceu, já tá envelhecendo. Já nasceu, tá envelhecendo. E a gente não observa porque a gente está numa fase de vida de muita produção. Então, você não quer nem pensar em envelhecimento quando tem 20, 30 anos. Quando começa os 40 anos, você começa a selecionar mais a sua vida. Então, você já seleciona pessoas. Só que o seu cérebro não foi avisado que você tem essa clareza. Então, o seu cérebro está sempre em dois movimentos. Ou ele está no movimento da recompensa, e observa se você não está assim, se você não tem vivido assim. Ou você está no movimento da sobrevivência, do medo de morrer. Não tem muito jeito. E nesse padrão, a gente vai formando padrões de comportamento. Uhum. E aí então é que a gente esconde. Porque o que eu não quero ver, porque será que eu tenho medo de morrer? Eu vou
alimentando só o que me dá prazer, só a dopamina, só o que me deixa muito feliz. E talvez aí a gente precisa criar uma lacuna da reflexão, da observação. E quando você fala muito do observação, talvez seja no sentido, e eu tô perguntando aquilo e vai me corrigindo e vai acrescentando o que precisar, viu? Porque eu tô aqui também como espectadora. O 40 a mais, cheguei aos 44 e tenho assistido muito a Luciana, agora o canal no YouTube, tá demais essa mulher, viu? Mas ela trazendo muito conteúdo, e quando você fala de observar, a gente para e percebe que por que se tem esse receio do envelhecer? Porque talvez as nossas referências do envelhecer são já padrões. É Sim, isso? é Porque eu tenho um isso. padrão de que o senhor, a senhora é uma pessoa que está doente, é uma pessoa que está inválida, é uma pessoa. Talvez seja isso que muita gente foge dessa observação. Sim, porque viemos de uma geração que observou o envelhecer dessa forma. Talvez a nova geração encare o envelhecer de outra maneira, mas com toda certeza as nossas referências de envelhecimento são muito ruins. A gente associa o envelhecer com a finitude de vida. A gente associa o envelhecer com uma doença. Então você já sabe, se eu pedir para você desenhar uma velhinha, como que é a velhinha? É mesmo. Como que era a sua mãe, a sua avó, aos 55 anos de idade? Eu faço 49 agora. A minha mãe aos 49 tinha uma referência de idoso completamente diferente. Ela se vestia de uma maneira muito diferente. A gente não quer isso. Porque você lutou tanto para chegar aqui aos seus 44, e por que não? Falar, puxa, eu construí isso, é agora que você vai poder exercer tudo que você viveu dos seus 44 anos. Olha por esse lado. Bom você falar isso. Não, vou deixar você concluir. Mas é porque você fala muito de você vai poder fazer isso. E as pessoas às vezes não têm essa noção de que ela pode sim, esse é o tempo dela. Isso. E eu quero até que depois você explique, que você me mandou algo bem legal, que é setênio que a gente fala, é isso? Setênios, a vida é dividida a cada 7 anos. E a cada 7 anos a gente se desenvolve do ponto de vista integral. Físico, mental, espiritual, a gente vai amadurecendo. A gente vai caminhando para o amadurecimento. Depois dos 42 anos, você sai daquela fase de verão da vida e vai para uma fase mais introspectiva. A gente sempre fala que é a fase que você já entende que você tem um lugar no mundo. Lembra lá o que começou a acontecer com você. Então você já tem agora um território, as pessoas já te conhecem. Débora já é um nome que tem uma identidade, uma história de vida que justifica, sabe? É muito bom a gente pensar nisso, porque dá uma segurança tão boa, né? Ótimo. Você fala, eu construí, fui eu que fiz. Sim. Porque são todos os aprendizados que você juntou. Então agora eu posso ser eu. A frase não devia ser medo, entende? Que a frase deveria ser, agora eu vou viver a minha autenticidade. Ótimo. Porque ninguém consegue, você não consegue explicar para alguém como você chegou até aqui. Tá na tua biografia, tá na tua história de vida. E se está na tua história de vida, é o teu lugar de força, não de fraqueza. Então, depois dessa fase, a gente já começa a ter certeza, você já passa a não querer mais brigar, a não ter mais razão. Ninguém mais te convence de nada. Pode observar. Ninguém te convence. Você sabe exatamente o que você precisa fazer. Pode ser que você tenha algum receio, algum natural, faz parte da nossa biologia. Agora, com toda certeza, se você sentir no seu coração que você tem que fazer aquela leitura, que você tem que ir naquele lugar, você vai se dar muito bem. O seu sucesso vai ser garantido nessa fase. Lu, e eu já tô íntima, já chamando de Lu aqui, viu, gente? Podem chamar também, viu? Vão lá procurar depois ela no Instagram, lá no YouTube. E a Lu é essa aqui que vocês estão vendo? Esse sorriso, esse cuidado, esse carinho e esse amor pelo que ela faz. Essa é ela, viu? Essa impressão que você tá tendo é ela. E a gente tem feito muitos conteúdos juntas, né, Lu? E eu queria muito que você trouxesse isso para que as pessoas entendessem. Tá, cheguei. Eu tenho
40, 50 anos, mas a minha vida, ela tá mudando agora. Um exemplo que a gente tem uma pessoa que tá vendo aí a gente e de repente a vida não foi tão como ela queria todo esse tempo. Sim. E ela chegou aos 50, mas ela tem que cuidar do neto, porque o filho não cuida. E ela vai abraçando o mundo. Ela não consegue dizer não. Ela cuida de todo mundo menos dela. Então, como ressignificar isso, Lu? Porque a gente vê que ela chegou em um tempo que ela pode escolher. Uhum. Essa pessoa pode ter isso, porque ela está num tempo que ela, de repente, foi tudo que você falou. Ela não precisa de ninguém para mostrar para ela o caminho, porque ela já se conhece um pouco, mas se conhece. Sim. Como começar? Como ressignificar? De onde partir para não se machucar? Porque muitos vai também para o extremo. Sim. Ou ele vai falar, quer saber, já tô com 50 anos, já fiz tudo que eu tinha que fazer, agora não dá mais mesmo para continuar. Ou ela vai para o outro lado de, agora eu não vou ser a vovó que faz crochê, não. Eu vou viver na academia agora e me matar na academia. Que aí é o extremo que esconde uma dor e uma falta. Como isso? O primeiro passo eu penso que é a aceitação. Quando a gente olha para esse cenário, eu tenho que identificar. Se a minha vida não foi realmente com o olhar dos mais positivos, talvez eu ainda passe por alguma dificuldade, eu preciso começar a aceitar isto para poder mudar. Então, não adianta a gente ficar tentando esconder. O que você fala dos comportamentos, dos excessos, eles revelam justamente o que a gente não aceitou ainda. Então, talvez essa pessoa não tenha realmente esse cuidado do ponto de vista físico e ela precisa começar a fazer algo por si. Talvez ela vai precisar aprender a dizer não para colocar limite no outro. Ótimo. E isto vai trazendo saúde mental. O primeiro não que essa mulher disser, ela vai sentir um alívio muito importante. Então, a aceitação faz parte desse observar. E aí eu até indico, você pega um caderninho, anota, precisa anotar, precisa tirar dessa mente, porque vai virando um furacão de emoções. Então, anota o que você precisa mudar em você e aceita que precisa mudança. Ótimo. Para que depois você entre numa fase da autonomia, porque você precisa manter a sua autonomia neste momento de vida. Quando você fala de se aceitar também, é de entender que você vai ter que também fazer um movimento de enfrentar alguns, como dizia muito minha terapeuta, você vai ter que enfrentar alguns bicos, algumas caras feias, porque Sim. pessoas vão entender que, opa, mas pera, tá mudando, ela tá E- ficando estranha. Ficou rebelde? Ficou rebelde, agora ficou velhinha e ficou rebelde. Isso, vai sentir sim. Aí é a mudança do padrão. Ótimo. Então, será que você foi movida até agora para tentar agradar todo mundo? A hora que você começa a questionar esse padrão mental e começa a entender que você pode colocar sim o seu não vou fazer agora. Talvez isso não faz parte da minha vida. Neste momento, você cuida do seu filho, que eu vou cuidar da minha saúde. Ótimo. Vai causar Um ribuliço, como o povo fala. não tenha Ribuliço. dúvida. E aí vem a recompensa. Entende? Porque você não está fazendo mais pelo outro, você está fazendo para si. Aí a dopamina boa de você realizar por si. Sim. Porque chega de ficar, da gente viver com essa venda nos olhos. Exato. Ou dizer assim, bom, agora que eu já tô cheia de dor mesmo, agora deixa. Eu já escolhi esse meu lugar da dor para viver. Só que, Débora, de 55 para 90, quantos anos tem mais? Exatamente. Dá para viver outra vida. Sim. Não dá para ficar refém dessa situação. Então eu preciso aceitar para mudar um padrão mental. Ótimo, padrão mental. Porque quando você fala isso, eu tô aqui já, gente, eu tô no caderno, no bloquinho e na caneta, porque meu celular tá aí pro pessoal, o pessoal também tá na live aqui vendo os bastidores. Você que tá vendo a gente no podcast, a gente tá, enquanto isso, mostrando um pouquinho também dos bastidores lá na live. E aí eu tô sem celular, porque vocês sabem que eu gosto de escrever tudo. Eu gosto de trazer tudo pra vocês. E quando a gente fala de padrão, por quê? Por que quando a gente tem 20, a gente não pensa, minha vida vai acabar? Sendo que pode acabar.
Vamos combinar que alguém com 20, quantas pessoas já não morreram com 10, com 15, com 20, com 30? A gente não tem esse padrão de que não, eu ainda tenho muito pela frente, vou curtir a vida. E por que quando a gente chega nos 40, 50, a gente não pensa assim também, né? Não, tenho muito pela frente, porque ainda tem. Muito, E a muito. gente tem essa sensação de que não. É claro que eu tô falando uma coisa aqui, que é claro que não tem mais sentido. Não dá pra gente comparar o 20 e o 40 e 50 com a questão física, com diversas outras questões. Mas é viver o que tem que ser vivido dos 40 pra frente do seu melhor, é isso? É Tem pessoas que isso. não vivem ainda, Lu. Até os 40, a gente ainda está formando nossos valores. Então você veja que você cresceu com os valores dos seus pais, dos seus avós, se você teve contato e a sua avó é viva, então você Uhum. cresceu também com esses valores. Então até os nossos 40 anos, a gente vive pautado no que você recebe do mundo. Lá no Setênios, a gente chama isso de uma fase de aprendizagem. Você está recebendo do mundo. Depois dos 40, 42, você entra no outono da vida e aí você começa a pensar quais são os seus valores. Uhum. O que te fez chegar até aqui é resultado do que você vai definir agora, daqui para frente. Que valor você vai manter na sua vida. Ótimo. E é essa reflexão de valor, de crença, do que você acredita, no que te deu resultado. De repente você vai observar que teve um comportamento que sempre te levou para um resultado positivo. Ou um comportamento que sempre te levou para um resultado negativo. É aí que está a mudança. É aí que está a virada da chave. Uhum. Porque você começa a mudar esse estado mental. Você passa a não aceitar mais tudo que chega. Mas porque você já tem suas respostas. Ótimo. Uma pergunta. Você acredita que ainda tem muita gente que, em especial até mulheres, eu falo porque a mulher ela tem muito disso de fica o neto com a avó. Cuida, é a avó, vai pra casa da avó, e tudo é avó. Vamos dizer assim. E eu tô dizendo que já sou vó de tabela, viu, gente? Porque meu esposo já é avô, então eu por tabela sou avó. Então eu tô falando com 40 a mais também que já é avó aí. Tem esse sentido também de quando você fala aqui sobre auto-perdão e fé, eu queria que a gente entrasse, porque tem muita gente ainda que se culpa, e aí, eu vou fazer isso, porque, né, eu já fui uma pessoa, vamos dizer assim, vamos no extremo, eu fui uma pessoa tão ruim, eu fui uma pessoa que briguei muito com a família, então agora eu vou compensar me castigando, então eu vou ficar não porque eu quero, é porque não, eu vou fazer isso por todo mundo. Não, eu vou cuidar das crianças. Não, eu vou dizer não, dizer sim para todo mundo. Eu vou, quer dizer, não tem o auto perdão até nesse sentido. Tem muita gente que ainda não se cuida porque ainda tá pensando lá atrás ou de repente algum trauma, algum medo de alguém ou da sociedade. Que eu sou vó, eu não posso curtir minha vida, eu não posso Fazer por me mim. cuidar. A Sim. gente tá falando curtir, não é sair na balada, né? Tá falando de curtir mesmo. E se for na balada, ok. Mas tem ainda isso? Tem. De não se perdoar por algo? Tem. Na história da evolução da mulher, a mulher sempre teve esse papel de cuidador. Se você observar em todo o período histórico de evolução humana, é a mulher que cuida. E a gente tem ainda hoje, a grande maioria dos cuidadores são mulheres. Cuidadores de família. Estamos falando, né? É a mulher que cuida daquela família. E isso acaba colocando quase que de uma forma imposta para esta mulher, para que ela continue cuidando, para que ela nunca tenha o lugar da escolha. E é o que a gente mais vê no nosso dia a dia. Nas conversas com as famílias, nas consultas com as famílias, ou nas consultas individuais, em geral as pessoas de 50 a mais chegam e dizem assim, eu não sei mais o que eu gosto. Olha só. Eu não sei mais quem eu sou. Porque eu fui para tudo, para tanta gente, que eu já não sei mais. Mas e uma atividade de lazer? O que é isso? Porque eu não sei. Então, existe sim essa sombra de fazer para ser reconhecido, para ser valorizado, para ter lugar no mundo. Não, eu sou vó, mas eu cuido dos meus netos porque eu tenho um lugar no mundo. Mas será que é esse o teu lugar de propósito?
E tá tudo bem. Eu acho que Se é quiser. louvável você escolher isto. Ótimo. Mas veja que não pode gerar angústia, entende? Uhum. Porque é o seu construir. Ótimo. A gente tem muita gente que chega na vida, no final da vida, sem saber qual foi o propósito de vida. E deve ser muito triste chegar nisso, sabe? Por isso que acho que eu gosto tanto de trazer essa reflexão. Porque deve ser muito triste Certo. você passar um tempo e falar assim, o que que eu fiz? Será que eu cumpri o que eu devia ter feito? E como a gente está falando muito de que você disse, não, eu nesse momento não quero cuidar do neto, e a gente tá falando aqui todos os dias, todas as horas, não, a gente tá falando em determinados momentos que de repente você não queira, que é um tempo que você quer ficar com você quer refletir sobre a vida, você quer, enfim. E também tem o contrário, de repente você foi uma pessoa que de repente nunca cuidou, Isso. foi uma pessoa ausente, foi uma pessoa que ficava muito fora trabalhando e quer ter um tempo hoje de quero ser a avó que Perfeito. mima o neto. Perfeito. E Perfeito. tá tudo certo. Eu acredito, Lu, que também quando você traz, e me corrija se eu estiver errada, é de o que você quer pra você. De Isso. você chegar nos 40, 50 a mais e ter esse tempo dentro do que você fala, desses setênios, desse se conhecer por esses tempos. São de 7 em 7 7 em anos 7. da vida. Isso. De poder entender, puxa, já me conheço, já sei o que eu quero e o que eu não quero. É isso. É isso, e aí acho que a gente pode usar a palavra amadurecimento. O amadurecimento traz uma questão de conforto emocional pra gente. Quando eu amadureço, eu tenho certeza dos meus caminhos. Certeza ainda que com um pouco de dúvida, mas eu quero dizer no sentido de ter podido fazer a escolha. Eu acho que esse é o amadurecimento que a gente mais pode instigar que as pessoas cheguem. Vai ser ótimo se depois de uma vida trabalhando, construindo, realizando, hoje você puder dizer assim, eu quero viver esse momento de vida de vó. E que isso traga leveza. Porque o que gera angústia, aí é um indicador de cuidado. Aí acende um alerta amarelo. Entende isso? E quando a gente tá falando aqui para 40, 50 a mais, para 60, mas a gente tá falando também para quem tem menos, que vai estar vendo a gente, tem menos, mas vai cuidar de alguma forma ou vai olhar de alguma forma como referência para nós aqui 40 a mais. Então é viver a vida no seu tempo, no seu momento, pensando que não, quando eu chegar nos 40 tudo aquilo vai mudar e quando chegar lá que eu penso. Não, é pensar na vida como um todo, não é, Lu? Eu sei que você é especialista no envelhecimento e a gente fala, e você fala muito no teu canal, com 40, 50 a mais. Mas isso não quer dizer que a pessoa aos 20, 30 não pense nisso. Porque a gente estava falando até nos bastidores sobre autonomia física, financeira, saúde mental. E isso tem que buscar antes. Sim. Então, você também fala com todo mundo. Você traz essa indicação de que, olha, vamos nos cuidar para chegar nesse tempo. Em geral, quando a gente é muito jovem, a gente quer focar, né? A palavra é foco. Foca no trabalho, foca no estudo, e as outras áreas se perdem. Então, quando eu ainda não cheguei nessa fase de envelhecer, que a gente possa deixar um recado para que essas pessoas comecem a equilibrar a vida, equilibrar as áreas da vida. Como é que estão seus relacionamentos interpessoais? Ou você prefere não falar para não dar trabalho? Né? Como é que está a sua saúde física? Como que está o seu envolvimento com a sua sociedade, com a sua comunidade? Será que você faz alguma obra de caridade, algum projeto social? Às vezes você tem um conhecimento imenso que você poderia estar ensinando para muita gente e que está guardado. Ótimo. E que pode te aproximar do teu propósito de vida. Como que está a sua saúde financeira? Ou você ainda está no deixar a vida me levar? Porque você vai envelhecer. E se você vai viver mais tempo, você precisa de uma educação financeira para se sustentar. Ótimo. Então, veja que quando a gente fala de aceitação, é a aceitação do que eu preciso olhar para essas áreas da minha vida. Será que eu estou naquela fase ainda de
só questiono a fé de todo mundo e digo que isso não é para mim, que eu encontro Deus em qualquer lugar, eu te digo que não. Então, traga essa reflexão para que você amadureça em todas essas áreas. Porque, para mim, o propósito da vida está muito ligado ao amadurecimento. E você vai entender o que a gente está conversando por conta desse equilíbrio da vida. A vida parece ficar com mais oportunidade de você viver este equilíbrio. Daí o auto-perdão. Porque o que passou, passou. Sim, A gente faria uma lista aqui de inúmeras coisas diferentes. sim. Mas será que trariam os mesmos resultados que trouxeram? E eu não estou falando com uma visão motivacional, não. Não é isso. É racionalizar o que você fez até aqui. Houve um motivo para você agir daquela maneira. E agora, se você souber amadurecer, ponderar, selecionar, você vai viver mais leve. Exato. Eu acho que a palavra que tranquiliza a gente quando a gente pensa, né, no envelhecer é o amadurecer, né? Sim. Se desenvolver como pessoa, ter esse olhar para o que, como você trouxe desde o início aqui, é trazer esse olhar do quem eu sou até aqui. Deixa eu juntar todos os cacos, que muitas vezes é isso, Às vezes é. e deixa eu ver aqui quem é que tá aqui. Quem eu tô lidando, ou o que eu tô fazendo agora foi, hein? Repetitivamente, Isso. para que eu nem perceba a minha vida, porque também tem isso. Aquele que entra no modo avançar, no modo 2x que a gente fala, e vai embora vivendo a vida só para ela não parar para se perceber. Você acredita, Lu, nos atendimentos que você faz hoje com familiares, com pessoas que cuidam desses idosos, que tenham ali 70, 80, ou com as pessoas que estão com 40, 50? Você acredita que ainda exista muita dúvida sobre o equilíbrio nesse momento nessa fase do envelhecer? Muita dúvida, muita dúvida. Primeiro que a gente já tem dificuldade de lidar com o nosso envelhecer. Lidar com o envelhecimento do outro junto com o nosso é ainda mais desafiador. Porque existe uma tendência da gente achar que a gente vai virar pai e mãe da pessoa que está envelhecendo com a gente. Isso não pode acontecer. Ótimo. Conte-me mais, porque eu não vou fazer mais isso com a minha mãe e com o meu pai, porque eu não vou dar bronca mais. Vamos lá, Lu. Vamos incentivar essa pessoa a ter autonomia? Talvez a gente precise corrigir alguma rota. Talvez esse casal, essa pessoa que está envelhecendo, ela precisa ser direcionada por uma equipe multidisciplinar, por uma consulta que observe os resultados, porque, infelizmente, a gente ainda tem tudo muito dividido, tudo muito compartimentalizado. Uhum. E aí, as pessoas que envelheceram chegaram numa condição que estão tomando muito remédio, que foram afastadas dos seus afazeres, e não é isto. O envelhecer está totalmente relacionado com autonomia. Ótimo. Idoso pode dirigir? Sim. Sim. Idoso pode trabalhar? Sim. Mas a pergunta é, quais são as condições? Então, o pensamento de manter a autonomia, que também nos modula, porque a gente que está envelhecendo tem que trabalhar para chegar também com autonomia na fase Sim. já de idoso. Então, veja que é um aprendizado de dupla mão, é um vai e vem, né? Sim. Então, o que a gente coloca na nossa vida hoje também pode ser aplicado já numa pessoa com uma idade mais avançada. Será que o idoso tem propósito de vida? Com toda certeza tem. Talvez ele não saiba, mas ele tem. Aquela habilidade que talvez era usada como hobby pode se tornar um novo propósito de vida. Uhum. Aquele conhecimento que ele armazenou dentro dele a vida inteira pode ser tratada como um propósito. Ótimo. Você acredita que tenha isso também, o receio de tocar naquela ferida? Porque eu sinto hoje, eu tô com a minha vozinha na gravação desse podcast aqui, 97 anos, né? Não é pra qualquer um, não. Eu falo pra ela toda hora, eu brinco com ela. E aí, vó, será que eu chego até essa idade? Ela falou, não sei.
E aí daqui a pouco ela me joga a pergunta: "Onde você mora?" Aí já começa quando você pensa assim: "Minha avó já não tem mais a mesma consciência", e daqui 15 minutos ela: "Onde você mora mesmo?" E há alguns anos eu vi a minha avó ali tagarela, falando com a gente, brigando com todo mundo, e você começa a perceber que aquela pessoa já não tem mais aquele vigor, e a idade, e a memória, e aí você não quer mexer em algumas coisas. Você percebe isso, que familiares eu às vezes penso: "Puxa, queria tanto levar uma foto para minha avó lembrar do ex-marido. Ai, será que eu levo? Será que ela vai chorar? Ai, eu queria tanto sair com a minha avó, mas será que ela vai aguentar ficar 1 hora?" Sim? E eu sei que ela gosta, porque ela sempre fala: "Eu vou um dia na sua casa." E aí, será que não é isso também, Lu? A gente não tá, em um tempo em que as pessoas não sabem lidar e vão deixando? Sim. E aí esquecem seus idosos? Esquece e o medo de perguntar, porque vai expor Uhum. uma vulnerabilidade. Então a maior dica é assim: "Vó, quer falar do seu ex-marido?" "Não quero falar sobre isso." Ok. Porque eles têm isso, não é, Lu? Eles têm essa Tem. autonomia. Eu tô Eles falando a Lu devem que ela é ter. especialista Eles nisso. devem ter. Olha, você, vamos que eu queria falar um pouco mais sobre a sua vida, vó. Quer falar um pouco sobre a infância? "Não quero falar da minha mãe." Respeite. Ela não quer falar. "Vó, do que você quer falar?" Ninguém conversa com o idoso. Exato. Vira uma planta. "Não, agora dá lá o suco porque é hora do suco." Não, não. Integre. Talvez você vai aprender algo que ela nunca teve oportunidade de te falar. Ninguém perguntou. Ninguém perguntou. "Ah, mas ela tá quietinha." Ela é quietinha. Não. Ela é quietinha porque ninguém interage. Então, isso é autonomia, entende? "Vó, eu queria tanto passear com você. Eu sei que você gosta. Podemos ir?" E aí, como que você faz para ter um passeio confortável com ela? Talvez ela precise de uma cadeira de rodas para se deslocar num ambiente mais maior, mais longe. Talvez ela não vai querer. Talvez você vai ter que ir num lugar mais próximo. Ótimo. Porque também não vai querer ir na cadeira de roda, né? Também não quer. Não, mas eu não Não. preciso de cadeira de roda, Mas que é vai isso. isso, Mas a mas gente vai a gente sabendo e lidar. você precisa conhecer. Não é porque ficou velho que perdeu identidade. Ótimo. Tem uma senhora que eu conheço que ela adora dizer que é idosa. Porque ela diz Olha. que o idoso é a fase dela descansar. Então ela topa tudo. É ótimo cadeira rosa, porque assim eu não ando. Então ela lida com isso de um Ótimo. jeito fantástico. E aí você diz assim pra ela: "O que você vai fazer agora que envelheceu?" "Ah, agora eu vou fazer tricô pra todo mundo." Isso. É o propósito de vida dela, entende? Ela tá bem com isso. Ótimo. Então, é fantástico você conseguir manter alguma atividade que aquela pessoa contribua de forma ativa, que participe da sociedade. E de repente nem mudar, Lu, desculpa que eu te cortei, mas nem mudar também o jeito que você tratava aquela pessoa, né? Sim. A gente, por exemplo, nem chama de senhora, a gente brinca, a gente até fala assim: "Ô véia." Aí Isso. ela gosta. Então, se eu trocar e falar: "Ai, a senhora", assim, e como se fosse um bebê, eu Acabou. acredito que para eles isso também perde. Isso não pode acontecer. Existe um erro muito grande quando a gente olha e diz assim: todo idoso vira uma criança. Isso é uma mentira. Não vira uma criança. A gente tem que respeitar cada ruga que essa pessoa tem. Porque ali é uma dor, é uma história de vida, é um momento acontecido, é uma sabedoria, é um entendimento, é um ensinamento. A gente não pode dizer isso, então não pode mudar mesmo. Se era uma pessoa brincalhona, se ela sempre foi uma pessoa eufórica, de festa, quer dizer que agora não faz mais parte da vida dela? É muito bom olhar dessa maneira, porque a gente também tira o peso dessa pessoa ter envelhecido. Ela continua com identidade. Sim. Ela tem um lugar no mundo. Sim. Lu, e para aquelas pessoas que têm um familiar que hoje tem essa condição, por exemplo, eu tenho a minha avó aos 97, mas ela é lúcida, ela tem essa dificuldade hoje, né, da escuta, então a gente tem que falar mais próximo, claro, tem de andar.
já caiu uns bons tombos lá na casa e aí fala que não caí sem querer, ainda fala A isso, culpa né? é A culpa é do do chão, chão, do tapete. do tapete, mas a gente lida e vamos embora. Mas como fazer no sentido de famílias que realmente a gente tem visto muito por alimentação, eu queria que você trouxesse um pouquinho disso, alimentação, o sedentarismo, de pessoas que com 40 a mais já estão adoecendo. E realmente traz a impossibilidade de andar, a dependência maior de um familiar aos 50 anos, porque tem uma Sim. doença grave. E como lidar com isso também, Lu? O que que você orienta esses familiares? A maior preocupação é como manter, então, a autonomia, a vida dessa pessoa, né. Às vezes, essa família não vai ter condição de cuidar dessa pessoa em casa. E talvez seja necessário uma instituição para dar retaguarda, se for alguma coisa bastante grave. De outro modo, a gente pode aprender a como conviver com essas limitações. Então, mais uma vez, a gente volta nesse olhar, nessa aceitação do que precisa ser cuidado, do que precisa ser tratado, fazer Uhum, adaptações necessárias em casa, capacitar as famílias. A gente não sabe cuidar, porque nós nunca tivemos um país com tanta gente envelhecendo. Então, a gente vai precisar investir sim, e as famílias que estão passando por alguma condição muito específica precisam se capacitar para cuidar dessas pessoas, para justamente mantê-las participativas, para mantê-las em sociedade, porque não é porque tem um comprometimento físico ou de uma doença que ela não pode continuar ali tendo uma função naquela família. uhum. Isto não pode ser esquecido, porque daí se a gente não caminhar por isto, a gente vai tender a excluir essa pessoa. E não é sobre isto. E quando você fala também de capacitar essa família, também é a questão técnica, porque a gente sabe que hoje a gente tem muitos, inclusive, que bom que a gente está em 2025, a gente tem muitos acessórios, corrimões, gente, eu falei português certo? Corrimões, a gente tem tudo ali, uma casa mais inteligente, vamos dizer assim, para aquele Sim. idoso, mas também não só isso, mas o cuidado em especial com a saúde mental daquela família também. Do idoso, claro, mas da família, porque entra aquela coisa de tem idoso que ainda assim sabe que é doente, sabe que precisa de cuidado e é teimoso, tem aquele que sabe que não pode beber e bebe, E não sabe toma que precisa, remédio. pois é, e sabe que tem que fazer exercício e não faz. Então tem que ter também a família entender que ela também precisa se cuidar para não cair nessa coisa de, puxa, é um sofrimento para mim cuidar, né, dessa pessoa. É, a tecnologia hoje nos ajuda muito com tudo isso. Então, desde os controles maiores, então hoje a gente tem sistemas de monitoramento, as inteligências artificiais que relembram horários de remédio. Isso é fantástico se a gente usar isso a nosso favor. Hoje a gente consegue usar inclusive para capacitar, para manter a atividade de comunicação dessas pessoas, Olha que legal. recursos de desenvolvimento de cognitivo, quer dizer, não existe limite, entende? E você tem visto muito isso? Vejo que você vai em eventos, em feiras, falando sobre isso, então deve ter muita coisa no Tem mercado, muito né? recurso, desde você acompanhar a rotina de uma pessoa idosa que mora sozinha, até você estimular uma pessoa a falar, uma pessoa que teve um derrame, ela consegue falar com a ajuda da inteligência artificial. Então Hum. não existe limite. E existe sim a preocupação do cuidado, porque eu vejo que as famílias sofrem essa sobrecarga emocional. Então agora eu vou precisar a colocar limite, eu vou precisar colocar regra. E aí vem o auto perdão de novo, né? Como a gente volta nesse tema importante? Será que eu estou sendo chata? Será que eu estou punindo os meus pais agora que envelheceram? Não, é cuidado, entende? O cuidado acaba quando essa pessoa começa a ser colocada em risco. Um risco de vida, de saúde. Então, aí o cuidado acaba. Antes disso, essa família precisa ter equilíbrio emocional para lidar com tudo isso, porque não é fácil, Uhum, não é simples. sim. Porque você acaba tendo que colocar regras para uma convivência melhor. Mas existe sim essa necessidade dessa retaguarda familiar, porque a família toda adoece junto, se não for bem direcionado. Uhum.
E a gente também precisa entender que essa família precisa se desenvolver no sentido de informação. Ainda falta informação. Sim. Eu sei que tem um monte de recurso, mas eu não sei nem quando, onde, como usar. Em que momento que eu entro com um recurso para esse idoso, para essa família. Então a gente precisa assim falar muito sobre esse tema. E que bom que você tá aí, Lu. Eu falo que a Luciana Andriotti, ela tem um trabalho e eu não conhecia, e fui conhecendo aos poucos e entendendo que é o tempo da gente falar sobre isso aqui no canal. É o tempo da gente falar isso nos podcasts, porque o medo de envelhecer, eu fui buscar no YouTube, é muito grande das É pessoas que muito colocam mais do medo de envelhecer do que envelheça saudavelmente, Uhum. do que. A gente vê muito da estética. O que a gente mais vê é a procura pela estética, para que eu É. tenha a minha aparência, e eu já falo que não sou contra, porque também faço. A gente não é contra, porque afinal de contas pintamos os cabelos, né, Lu? Sim. Na verdade, a gente quase que não tem cabelos brancos, mas nós estamos falando aqui sempre dos extremos, né, Lu? A gente É. está falando aqui de um trabalho lindo que é você conscientizar famílias e nós, que todos que vamos envelhecer. Que nós temos envelhecido, estamos envelhecendo a cada dia. E isso é necessário para que você se conheça, como a gente está trazendo aqui. É um episódio em que a gente dá início e que a gente vai até o fim do ano, mas você vai acompanhar talvez depois, enfim, nessa gravação também, para a gente falar sobre ter propósito de vida, ter sentido de vida, mesmo após os 40, 50, 60, que é possível sim, porque é melhor que você entenda e conheça esse propósito do que falar, acabou para mim, então vou viver assim até quando? Então que a gente possa viver o melhor num tempo que a gente tem, né, Lu? Sim, e deixar o rótulo de lado, né? Porque talvez também esse medo esteja muito vinculado ao rótulo que a gente vai carregar na nossa velhice. Então não é para ser assim. Se você tiver um trabalho de autoconhecimento agora, de percepção do que você precisa melhorar, com toda certeza o seu propósito de vida vai ficar cada vez mais claro para você. Mas isso é uma construção. Isso não, a gente não acorda um dia e fala assim, descobri, eureka, né? Ótimo. Não, é uma construção. Quando a gente olha para as nossas vidas, a gente está mais próximo do que a gente é, do que a gente já viveu. Exato. Então, eu penso muito nesse caminho de amadurecimento. E eu gosto de falar como a gente amadurece também quando a gente tem esse olhar de auto-perdão, quando a gente tem essa mudança, essa correção de rota, e a gente associa com o Waze, né? Às vezes a gente precisa corrigir a rota e dá tempo da gente fazer isso. Ótimo. Quando a gente entende, quando a gente sabe ouvir o nosso coração. E eu não digo isso de forma romantizada, não. Eu digo porque da nossa biologia, as nossas conexões do coração com o cérebro são maiores do que o contrário. Não é o nosso cérebro que manda no nosso coração. Aquela angústia que a gente tem quando a gente pensa em algum tema, é aí que a gente tem que buscar a desenrolar esse novelo de lã. E quando o nosso coração também mostra uma certeza, a gente tem que confiar. Porque é químico, é eletroquímico que chega. A informação chega no nosso cérebro com clareza. Então, é mais do que olhar, é a gente poder sentir. Naquele momento de fé que a gente tem, quando a gente já não questiona mais tanta bobagem como a gente se apegava em coisas do dia a dia, que só nos afastaram do que a gente precisaria ter. Mas se você quer entender esse propósito, começa a ter essa conexão com o teu coração. Ótimo. Ele vai te mostrar o caminho. Ótimo. Lu, quero que você traga aqui, a gente está quase caminhando para o fim do podcast, mas eu quero que você traga, de repente, algo e que você, porque a Lu é das minhas, viu? A gente fica aqui só colando em tudo que a gente trouxe para trazer o melhor para vocês mesmo, porque é um tempo em que a gente vem a transbordar na vida dessas pessoas, trazer o melhor para cada uma delas, que elas vivam ainda melhor. Então, se você quiser ver que se tem mais algum tema que eu não tenha te perguntado ou trazer aí que você se lembre, porque eu acho importante a gente trazer nesse primeiro episódio o
o start para a gente falar sobre o sentido da vida e também dos medos. Por que tanto medo? Por que tanto receio de viver? Por que tanto receio de, na verdade, envelhecer, que é continuar vivendo? E por que tanto medo de perder a vida, da finitude, do será que eu vou morrer e como? E aquilo fica, eu não posso fazer tal coisa porque eu vou morrer dessa forma. E aí vai para o extremo. Então eu vou fazer muito exercício, vou ficar uma pessoa que todos que estão à volta falam, não, esse não quer nem envelhecer. Então ele quer ser o jovem para a vida toda. Então Sim. ele quer fazer tudo porque não, eu não quero morrer, eu não quero. Fala um pouquinho, Lu. Traz algo que você fale pra gente ir encerrando o nosso podcast, que você acha que é importante ou algo que eu não tenha te perguntado, pra gente trazer pra todo mundo, pros nossos próximos episódios, a gente trazer, continuar nesse tema. Eu quero falar um pouquinho sobre a possibilidade de você falar e viver coisas boas. A gente está muito acostumado a associar o envelhecer com as coisas ruins. E as pessoas têm vergonha de dizer coisa boa. Então, se eu puder deixar um recado para eles aqui, eu quero que você pense assim: quanto de tão bom você pode viver hoje que pode servir de exemplo para o outro. É a sua maturidade que faz de você um exemplo para o próximo. E que seja de coisas boas. Que ao envelhecer você possa ser um modelo de sucesso de um novo negócio, do aprendizado de um instrumento, de uma nova língua. De repente é nesse movimento que você fala assim: olha, vou fazer um intercâmbio, eu mudei de cidade, eu construí uma nova rede de amigos. O propósito de vida, ele está muito relacionado ao que faz você existir como pessoa. Não tem outra Débora. Não tem outro seu vivendo por aí. Entende isso? Ótimo. Então vamos começar a trazer também a coisa boa. Porque chega de ficar falando e justificando a sua vida até aqui, porque aconteceu comigo, então agora vai ter que ser assim. Esquece o rótulo, tira isso da vida. É possível a gente viver bem, com propósito. Se você tiver o movimento de autoaceitação, procurar manter a sua autonomia, selecionar os seus ambientes, Ótimo. porque somos moldados pelo ambiente que vivemos. Não tem jeito. Se você praticar o auto-perdão e alimentar a sua fé, eu tenho certeza que o caminho é a vida com propósito. Ótimo. E é algo que a gente, na verdade, já precisa fazer lá atrás. Ensinar as crianças a viverem assim. Ensine as crianças a viverem assim. Ótimo. A gente vai ter uma população envelhecida, mas com propósito. É o que a gente mais pode investir, se a gente pudesse deixar um recadinho para essa criançada que está vindo. Faz esses 5 passos. Faz em casa. Faz esse movimento em casa. Junta hoje todo mundo e faz esse exercício em casa. Será que a gente está vivendo esses 5 passos? Eu acho que é a minha dica para a gente deixar nesse comecinho. Ótimo, ótimo. E é de deixar que as crianças, você trouxe aqui, é de deixar que elas tenham, para agora as nossas crianças, esse sentido de o que é envelhecer. Para que elas não tenham a percepção que a gente, nasci em 81, ali nos 80, para quem é 70, anos 70 e 80, que tem uma visão diferente do que era envelhecer, que Sim. acompanhou nossos avós, nossos pais de uma outra visão. Essa visão muitas vezes da bronca. Vou dar bronca porque eles não sabem o que estão fazendo. E na realidade é muito mais sobre honrá-los, é muito mais sobre entender, como você disse, cada sinal, cada ruga tem uma história. E é realmente aquilo que as mães e pais falam mesmo. Eu sei muito mais do que você, e realmente eles sabem. Seja positivo ou negativo, cada um tem a sua vida e a sua escolha de vida. Isso não nos cabe, nem julgamento para isso, porque a gente vê Sim. muitos filhos julgando seus pais, mas também é honrar a quem tem honra, porque é o que é até bíblico isso, É não é? bíblico. Dar honra ao pai, à mãe, mas
as nossas crianças terem esse novo sentido do que é o envelhecer, de que realmente é o respeito, de que realmente eu posso chegar lá sim muito bem. Não é do Sim. do coitadinho do meu avô, não é do senhorzinho do meu. Não, não. É sim numa forma carinhosa até de falar, que a gente fala muito disso, mas é tirar o rótulo, como você disse. Eu aprendo muito a cada dia aqui com você, Lu, e aí você fala que é minha fã, mas eu que sou a sua fã, viu? Nós estamos nos completando aqui, porque é uma forma de enxergar o envelhecimento, de que ele está chegando, ele já chegou para todos nós, mas que a gente pode mudar a todo momento, que nunca é tarde para se viver o que se queria muito viver e não podia, não pôde. É sempre o começo. Ótimo. É sempre. Quero te agradecer muito. Quer deixar um Eu que recado agradeço. final? Você ainda tem alguns minutos para deixar um recado final para quem está lá. Falar de mentorias, de cursos, o que você faz, o seu trabalho hoje, Lu. Hoje eu atendo famílias, direciono as famílias para estes cuidados com o envelhecer, ou com uma pessoa idosa, ou com uma pessoa que já está nesse caminho do envelhecer. E também ajudo essas famílias a muitas vezes na impossibilidade de cuidar dessa pessoa em casa, a entender como que a gente coloca numa instituição, o benefício de uma instituição. Eu trabalho numa instituição, num residencial de idosos, nós temos um trabalho diferenciado voltado para a individualidade, para a autonomia, para a consciência de quem essa pessoa é. E eu deixo aqui esse alerta para que as pessoas parem de normalizar coisas que não são normais e talvez procurar uma ajuda profissional para direcionar melhor esta vida. Ótimo. Para que a gente não tenha só lá na doença, só depois da queda, uma ação. Então, existe sim possibilidade de a gente começar a aprender isso. Eu faço de maneira individual com cada família, é um trabalho personalizado e o recado para todo mundo é: olhem o que não é normal. Não dá para normalizar uma situação que mas sempre foi assim. Existe solução para isso. E hoje a gente tem excelentes soluções de avaliação, de direcionamento, serviços públicos. Nós temos muitos serviços públicos que servem como retaguarda para essas famílias, entende? Sim. E de repente procurar o teu trabalho também até para um direcionamento primeiro, porque não esperar, como você disse, não esperar ter o problema, ter a doença, ter o transtorno, não, procurar um direcionamento como a gente faz quando é mais novo. Então todos nós fazemos aquilo que que a gente tem dúvida, onde ir, o que buscar e ajuda comportamental, psicológica e tudo, ela vai direcionar para que você vá onde precisa, esse especialista, esse profissional que vai cuidar desta pessoa da casa e de repente de você, porque às vezes a gente está olhando que o idoso que está lá com 70, 80 precisando muito de ajuda e está, mas às vezes você precisa mais para saber lidar com ele e com você junto, Isso porque é uma pessoa de 40, 50 cuidando de um 70, 80 e imagina, a gente sabe que eu percebo muitos aí cuidando, vambora mãe, faz isso, faz aquilo, tá estressado e estressando o idoso, então todos nós precisamos sim sempre de alguém para orientar, direcionar e organizar essa vida da família, né? Sim. Muito obrigada, viu, Lu? Eu que agradeço. E você Deus tá abençoe. preparada aí? Amém. Você tá preparada aí para esses novos episódios? Porque nós vamos ficar aqui, ó, por muito tempo para trazer sentido de vida para essas pessoas. Tá preparada? Muito, muito feliz e vamos chacoalhar esse povo. Vamos, todo mundo. Quero agradecer vocês também que estiveram com a gente até aqui. Eu e Luciana Andriotti vamos estar aqui, ó, próximo mês. Em breve vocês vão conferir mais um vídeo aqui de mais um episódio sobre o sentido da vida 40, 50, 60 a mais. Você tem medo de envelhecer? Se tem medo de envelhecer, alguma coisa esconde aí, né, Lu? Então a gente vai te ajudar a ressignificar tudo isso. A gente se encontra no nosso próximo episódio. Tchau, tchau.